Então, como posso convencer o paciente de que a biomicrohertz é credível? Como que eu consigo trazer para alguém a resposta de que o tratamento da biomicrohertz é credível? Em primeiro lugar, não só pela inovação. Nós estamos a falar de um dos poucos, e talvez eu possa dizer do único tratamento embasado cientificamente, que fala sobre os traumas emocionais causados de forma consciente no paciente, mas aonde estão as raízes desse trauma que afetam também o meu corpo. Terceiro ponto, que vão intensificar o processo do meu sistema nervo vagal, tá bom? Esse sistema nervo vagal e das marcas também dos traumas emocionais no corpo físico. Então, todas as vezes que eu olho para um paciente e falo para o paciente, olha, o que nós vamos fazer dentro do nosso trabalho como terapeuta, nós vamos entender quais foram os traumas conscientes que você, nesse momento, pode estar presa. Tudo aquilo que faz com que você sinta que você está presa e que não consegue sair e que a sua vida está sendo cíclica, que a depressão tem aumentado, a ansiedade tem aumentado e você não tem resolvido. Isso é um dos pontos. O segundo ponto que vai acontecer aqui, que nós vamos trabalhar, é a nível subconsciente. Aquilo que você nem sequer lembra que lembra, mas o seu corpo recorda por você. Por exemplo, se você tem medo de andar de carro, existe um motivo, existe algo que o seu corpo guardou, uma informação que fez com que o seu corpo dissesse: conduzir não é mais seguro. E é isso que nós vamos investigar quando nós falamos de nível subconsciente, através do mapeamento do seu corpo físico. E depois, por último, nós vamos também entender como que o seu corpo aprendeu a reagir à adversidade, quais foram as disfunções que o seu corpo causou, seja nos seus hormônios, seja nos seus neurotransmissores, seja na sua microbiota intestinal, e entender como que a gente consegue ajudar você novamente. Então, isso são formas que nós trabalhamos para ajudar o nosso paciente a entender que a biomicrohertz é credível. Ela trabalha em 3 bases que não tem como dizer que um paciente ansioso e depressivo não foram afetadas, que é a sua parte emocional, a sua psique, dito isso, uma doença psicossomática, então é óbvio que eu afetei emocionalmente a psique, ou seja, a minha forma, correspondência neural foi alterada, e depois o meu organismo físico tem respostas e sintomas físicos acabam acontecendo. Então, eu vou estar trabalhando nessas 3 áreas ao mesmo tempo para ajudar o paciente, tá? Ter respondido aqui para vocês terem entendido aqui essa resposta também em relação a trazer essa credibilidade da técnica. E tem uma coisa que eu sempre falo, que é contra fatos não há argumentos, né? Trazer fatos para esse paciente, mostrar provas reais de que, de fato, nós conseguimos transformar a vida deles e trazer resultados rápidos em pouco tempo. Isso vai ser uma coisa que vai ser imbatível para você. Muitas vezes o meu paciente ele entra mais incrédulo, mais desconfiado, mas o fato é que no final, quando ele chega para mim e tinha 3, 4 crises de ansiedade, né, no mês, e de repente passa a ter uma crise na primeira semana, vai diminuindo 3, 4 crises na semana, passa a ter uma crise, ele já vê o quanto diminuiu, e depois ele passa a não ter na segunda consulta, então ele já entende de forma prática realmente os resultados reais, tá bom? Depois, então, nós vamos agora para esse próximo, que é como encontrar em mim a segurança perdida. Quem aí, terapeuta, sendo bem sincera, já perdeu a segurança e falou: eu não sei se eu sou capaz de ajudar esse paciente? Em algum momento, isso é uma dor muito comum. É uma dor comum, às vezes, de fim de curso. Você faz um curso, você tira um curso, e daí você fala: eu não sei se eu sou capaz. Às vezes você não está nessa fase, mas porque você não teve aquele resultado que você queria com todos os seus pacientes. Isso é uma coisa muito importante se dizer. Às vezes a gente está numa série de 10 atendimentos com resultados maravilhosos, vem um que não é, e a gente coloca em xeque a nossa questão. E outro dia assistindo o Good Doctor, não sei se vocês já assistiram, eu adoro aquela série por vários motivos, e assistindo o Good Doctor, eu tive uma resposta fantástica. Sabe quando o universo faz você ver uma coisa com outros olhos? Até os mais profissionais, os médicos gigantes que já estão há anos, quando tem um caso em que eles não conseguem ajudar, eles questionam sobre a qualidade do trabalho deles e se eles realmente estão bons naquilo. É comum do ser humano. E aí tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos da formação Biomicrohertz, logo no primeiro módulo, que é sobre o nosso sistema neural, né? O nosso cérebro.
E aí, falando de neurociência, nosso cérebro está acostumado com o positivo e o negativo apenas. Ele só guarda essas duas coisas. Mas, às vezes, você vai perceber que o positivo você comemora por muito menos tempo. Mas o negativo, você fica, e fica, e fica muito tempo. Então, a questão é, se eu sei que o meu positivo eu comemoro pouco tempo, mas o negativo eu me questiono, é óbvio que quando eu tenho um resultado menos interessante, eu posso colocar em xeque a minha reputação, eu posso colocar em xeque a minha técnica, eu posso colocar em xeque o meu serviço. Mas vocês sempre têm que lembrar, nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Nós precisamos entender o contexto geral que fez com que aquele atendimento tivesse menos resultados do que os anteriores, que você já conseguiu bons resultados, e perceber também o seu estado, terapeuta, porque tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que às vezes nós não estamos bem para ajudar o outro, então nós precisamos parar, nos curarmos para poder curar o outro. Se nós não estivermos bem, nós acabamos por adoecer o outro. E uma altura, eu até vou contar aqui um pequeno testemunho de uma terapeuta que passou pela nossa formação. Ela não é terapeuta, até inclusive ela era psicóloga e veio tirar a formação como terapeuta para poder exercer na área que ela sempre amou e sempre se formou aqui em Portugal. Ela vinha do Brasil. E ela disse: eu tive um estado, estava mantendo um nível de sucesso muito alto na psicologia, dando entrevistas para televisão, estava fazendo vários atendimentos, com a agenda sempre cheia, a minha clínica estava sempre cheia de pessoas, eu estava especialista já em atender pacientes com ansiedade, com depressão, estado mental afetado, principalmente crianças. E chegou num estado tão difícil para mim, que eu estava tão sobrecarregada de toda a pressão que eu estava sofrendo na minha família, de tudo que estava acontecendo na minha vida, que chegou um momento em que eu parei para me questionar o que estava acontecendo. E naquele momento eu lembro de tinha uma consulta logo em seguida, e na hora que a pessoa entrou naquela consulta, eu comecei a chorar junto com a pessoa. E de repente era a pessoa que estava me atendendo e não eu que estava atendendo ela. Foi ali, naquele momento, que eu percebi que eu precisava de ajuda. E que eu não tinha visto que eu estava num caos. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes a gente não percebe que a gente já não está conseguindo ajudar o outro, porque quem está precisando de ajuda somos nós. Não adianta você jogar a sua boia de salvação para salvar o outro quando você está afundando. Você precisa pegar a boia. Pega a sua boia, se ajuda e depois vai nadando junto para você tentar ajudar a pessoa. Mas não dá para ajudar se você está com uma dor física muito grande, se você emocionalmente não está bem. Tá? Então, é necessário que a gente consiga olhar, tá? Olhar o que está acontecendo com a gente para que a gente consiga ajudar o outro também. E isso é uma coisa que é fundamental dentro do nosso processo como terapeuta biomicrohertz. A gente precisa se ajudar primeiro para conseguir ajudar o outro. E às vezes o nosso não resultado, a nossa segurança, ela fica... E muitas vezes, gente, já atendi vários psicólogos, terapeutas que passaram por um momento de dúvida do seu trabalho, justo por conta de não estar bem, ele próprio não estar bem. Então, como que eu vou conseguir dar ao outro o que eu não tenho? E essa é a fala. Como que eu consigo dar ao outro o que eu não tenho? Eu lembro, há 2 anos atrás, no Natal, entre o Natal e o Ano Novo, eu adoeci severamente por uma questão familiar, emocional muito densa, né? Minha filha, adolescente jovem, na altura, fazendo muita coisa que minha cabeça não estava conseguindo acompanhar. E naquela altura, eu não conseguia estar cumprindo a minha agenda, eu não estava conseguindo atender. E eu precisei ligar para uma das terapeutas que eu tinha formado e ter dito: você pode me atender hoje? Mas é ser justa com você. Quando você não está bem, é porque você precisa de atendimento também. Que bom, Amandine. Amandine que já vou em 7 sessões e não consigo ajudar meu pai agora, entregando tudo aqui nessa nova fase com a Gi. Fico muito feliz, Amandine. Vamos a isso com esse carinho. Vamos curar-se assim, entender o que está refletindo de você também, para que você possa passar para o outro também nessa nova fase. Tá? Sou muito feliz de ter você aqui junto com a gente. Cláudia aqui falando da insegurança também, a Helena junto com procrastinação também sente isso, a Cláudia Domingos também, Sônia Campos falando, colocando aqui expondo aqui essa questão da segurança. A outra coisa que pode ajudar vocês a aumentarem a segurança é ir para a prática. Beethoven não aprendeu a ser o músico que ele foi sem tocar muito, sem errar muito, sem acertar muito. É necessário que a gente vá para a prática, é necessário que a gente se coloque em campo, se coloque em jogo.
de uma forma simples, se coloque de uma forma em que você consiga perceber os resultados, às vezes num ambiente um pouco mais cuidado, mais seguro, né? A gente fala do processo do estágio dentro da Biomicrohertz justo para isso, desenvolver segurança para que você possa atender o outro e perceber que é real o que você faz, que de fato tirar essa questão do espectro, da expectativa, que tem que ser perfeito, que tem que ser absurdo. Vou dizer uma frase para vocês que transformou a minha vida, e eu espero que transforme a vida de vocês também. O pouco que eu sei já é muito para muita gente. O pouco que vocês sabem já é muito para muita gente. Parem de acreditar que vocês precisam estar num nível excelente de aprendizagem, de inteligência para conseguir ajudar o outro. O que você sabe hoje já é capaz de ajudar muita gente que não sabe o que você sabe. Então, parem de guardar isso como se fosse um segredo, sabe? Como se fosse algo que vocês não podem colocar para fora, como se fosse algo que vocês não podem expor, porque vocês ainda não estão prontas. Pensa sempre, tem algo dentro de mim que já é suficiente para ajudar tanta gente, por que eu estou negando essa ajuda? Por que eu estou deixando de falar? Por que eu estou deixando de mostrar que eu sei disso? Eu não preciso saber tudo. Parem com esse lugar. E eu passei muito tempo refém de não fala disso, não fala disso, porque talvez as pessoas vão te julgar por isso que você está querendo divulgar, por isso que você está querendo falar. Tá, você achou um jeito que resultou para você sair da epilepsia, mas será que vai ajudar mais alguém? Será que o que você sabe vai ajudar a transformar a vida de alguém que sofre de ansiedade, tem crises de pânico e de ataques de epilepsia mesmo? Ou será que você foi só um caso? Quando eu parei para entender que o que eu sabia já podia ajudar muita gente, comecei a dividir, eu comecei a ver transformações reais acontecendo no dia a dia de muita gente. E já são centenas de pessoas em que, graças a Deus, eu pude ajudar. E muitas vezes, e olha, tem um vídeo meu que eu lembro quando ele se tornou viral dentro do TikTok, do canal que eu tenho no TikTok. Eu acho que eu fiz 70 mil seguidores só com esse vídeo. É um vídeo super simples, falando, gente, vamos falar sério, o que é ansiedade e depressão e o porquê que você está nisso? É um vídeo de 1 minuto e meio em que eu falo realmente a verdade da ansiedade e depressão. E se vocês forem ver, o vídeo viralizou não pelo que eu estou falando só, mas pela quantidade de pessoas dizendo é exatamente isso que eu penso, é exatamente isso que eu sinto. Nunca ninguém tinha falado de uma forma tão simples sobre ansiedade e depressão. Se eu tivesse deixado de falar, com medo do que os outros iam dizer, ou o julgamento que ia acontecer, olha o tanto de vidas que eu poderia ter deixado de impactar. Esse vídeo tem, se eu não me engano, 3 milhões de views, ou 2 milhões de views. Então, o tanto de pessoas que deixariam de ser impactadas. Comecem a falar do que vocês sabem. Eu tenho certeza que já é forte o suficiente para transformar muitas vidas.